Referindo-se aqui à libertação completa. Quando Jesus está lendo Isaías 61, ele diz que o Senhor ungiu e o enviou. Para quê? Proclamar libertação aos cativos. Essa palavra significa o quê? Os presos. Pôr em liberdade os algemados, outras traduções dizem oprimidos. Abrir a porta da prisão aos presos. Em Levítico 25:10, como nós lemos, Deus diz: santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Não é para um, não é para outro, não é para a maioria. Todos têm direito à liberdade. Interessante que em Ezequiel, no capítulo 46, no versículo 17, esse ano do jubileu é chamado pelo seguinte adjetivo: o ano da liberdade. Eu particularmente gosto dessa declaração, o ano da liberdade. Agora, essa libertação envolvia duas áreas distintas: pessoas e coisas. Então, em relação às pessoas, era um tempo de libertação da escravidão. E eu e você precisamos entender a obra de Cristo nessa perspectiva. Deus diz, nessa ocasião, cada um volta à sua família. O que era voltar à família? Saía da escravidão e agora poderia voltar ao convívio familiar. Interessante que Deus estava dizendo não só que Ele quebraria o domínio da escravidão, mas os introduziria de volta no convívio familiar. E aí quando olhamos a obra de Cristo, Gálatas 4:7 diz assim: você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Deus não veio apenas tirar a escravidão, Ele veio nos devolver a sua família. Em Romanos 8:15, Paulo diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Não mais escravidão, mas a inserção na família. À medida que você vai lendo o Novo Testamento, você percebe não só a libertação da escravidão, mas a libertação da dívida. É lógico que o Novo Testamento enfatiza que essa dívida, que no Antigo Testamento era vista só como monetária, financeira, ela tem uma aplicação espiritual em relação ao pecado. Colossenses 2, versos 14 e 15, diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cancelando o escrito de dívida que havia contra nós. O escrito era o termo legal, pelo qual a pessoa estava endividada. Até em tempos recentes a gente falaria disso chamando de uma nota promissória. E a Bíblia diz que ele pega o escrito e cancela. E a Bíblia diz que Ele o pregou na cruz. Quando o nosso Senhor foi pregado na cruz, nossa dívida de pecado estava sendo cancelada. Quantos são gratos a Deus por isso? Nós precisamos entender que essa libertação envolve também a questão do poder do pecado. No capítulo 8 de João, no verso 34, nosso Senhor diz assim, Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus não veio apenas nos perdoar da condenação de pecados cometidos, vou falar disso também. Mas Ele diz que quem peca é escravo, ele não consegue sair daqui. Então o que é que Jesus veio fazer? O que é que Cristo veio nos disponibilizar? Em Romanos, no capítulo 6, e no verso 14, o apóstolo Paulo diz: porque o pecado não mais terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. É a quebra do domínio, não apenas da culpa. É a quebra do controle, da escravidão, da prisão do pecado que nos foi proporcionada. Quem está entendendo, diga amém. Então, olhando para a Escritura, a gente reconhece essa obra. Em 2 de Pedro 2,19, a Bíblia diz: quem é vencido em algo, se torna escravo daquele que o vence. Quando éramos vencidos pelo pecado, nós estávamos numa condição de escravidão. Mas o que Jesus oferece é mais do que perdão, é libertação do domínio do pecado, libertação do poder do pecado, não só da dívida. Ele também trouxe libertação da culpa, da condenação, que eram os efeitos disso. Não vamos negar esse outro aspecto. Embora a obra dele não se limite a isso, é importante ressaltar. Romanos 8:1, nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. Outro dia um irmão olhou para mim e falou: estou pagando pelos meus pecados. Eu falei: filho, se tu tivesse que pagar essa conta, tu estava lascado num nível que você não consegue imaginar. Seus pecados já foram pagos. Você não precisa pagar pelos seus pecados. Em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Jesus está dizendo, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor sobre a vida de vocês. E Ele veio trazer a libertação do domínio do diabo sobre as nossas vidas. Porque não era apenas o pecado que nos escravizava, mas através do pecado o próprio Satanás nos escravizava. Mas Colossenses capítulo 1, verso 3 diz, Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus seja louvado. Em 1 de João, no capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz que o Filho, falando de Jesus, o que veio anunciar o ano aceitável do Senhor, se manifestou para destruir as obras do diabo. Às vezes eu achava que as obras do diabo eram apenas aqueles ataques contra a gente. Até porque em Atos 10, 38, a Bíblia diz, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Isso não significa que toda doença tem uma origem maligna, mas obviamente existe aquelas que são classificadas de opressão do diabo. Lucas 13 diz que Jesus impõe as mãos sobre uma mulher encurvada e que ela tinha um espírito de enfermidade. Então eu pensava, Jesus destruir as obras do diabo, esse povo que estava ali preso numa enfermidade, com a vida amarrada numa área, ele vem trazer libertação. Não, se você vai estudar 1 de João 3, a Bíblia está falando de pecado. A Bíblia está falando de filhos de Deus e filhos do diabo, e que os filhos de Deus não vivem na prática do pecado, porque isso é o que acontece com os filhos do maligno. Ele diz que os filhos de Deus têm a semente de Deus, mas que os filhos do diabo têm uma outra semente. Quando a Bíblia está dizendo que ele veio destruir as obras do diabo, está dizendo que ele veio mexer lá no cerne da nossa natureza, ele vem quebrar a força e o controle do pecado, não apenas trazendo perdão, mas nos proporcionando mudança de natureza. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15, também fala dessa libertação do controle maligno. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Um dia eu li esse texto. E destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O irmão gritou, bem feito. Eu amo essas declarações que falam a respeito daquilo que nos foi disponibilizado por meio de Cristo Jesus. É uma libertação plena, é completa. Mas essa libertação não apenas liberou as pessoas, ela também mexe com aquilo que nós vamos classificar como coisas que são impessoais, ainda que algumas delas sejam abstratas. Era um ano de restituição das posses. É interessante observar que ali em Levítico 25, nós lemos do 8 ao 13 antes. Eu quero ler agora do 13 ao 16. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu. E segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu, ele venderá a você. Sendo muitos anos, você aumentará o preço. E sendo poucos anos, você abaixará o preço. Porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Deus está dizendo, a terra não se vende por possessão. O que está sendo negociado é o número das colheitas. Mas quando vinha o jubileu, toda a propriedade voltava ao seu dono. Então havia restituição das posses. O que é que eu e você precisamos entender? Do verso 23 a 28, o Senhor volta a explicar. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha. Pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, o seu parente, resgatará o que esse irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder desse, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Era um ano de restituição de posses. Quando Jesus está dizendo, eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor sobre a vida de vocês, Ele não está mera e simplesmente dizendo, é uma libertação dos pecados. Ele está dizendo, é um tempo de restituição. E eu creio que isso não se limita à restituição material. Muitos de nós precisamos acreditar que existe uma bênção que é parte da obra da graça chamada restituição. Jesus se refere ao diabo dizendo, o ladrão veio para roubar, veio para matar, veio para destruir. Ele diz, eu vim para que tenham vida. Às vezes a gente só pensa, bom,
ele trazia a morte, Jesus trouxe vida. Mas se ele veio roubar, Jesus veio fazer o quê? Restituir. Nós temos direito à restituição, e não apenas de coisas. Nós precisamos acreditar em restituição familiar. Nós precisamos acreditar em tudo aquilo que o Senhor pode acrescentar. Mas sabe o que é interessante? A Bíblia não limita a restituição de coisas, só o que é tangível, seja a questão familiar ou pessoas. A Bíblia fala da restituição do tempo. Você sabia que é possível viver isso? Em Joel, no capítulo 2, no verso 25, Deus havia feito uma promessa. Qual era a promessa? Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Deus está dizendo, vocês perderam muito tempo tentando a colheita que não vinha, o pouco que via era consumido. Deus está dizendo, eu não vou restituir só os mantimentos. Eu vou restituir os anos perdidos. Existe algo que eu não sei como a gente explica, mas para tentar inventar um nome, eu vou criar uma classificação aqui, vou tomar liberdade. Há uma unção de aceleração que nós podemos experimentar. Estilo aquela de quando a mão do Senhor vem sobre Elias e ele corre como nunca havia corrido. Nós podemos viver resultados extraordinários. Em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 5, versos 15 e 16, a Bíblia diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pastor, o que significa remir? Sinônimo de resgate. Reaver o que foi perdido por meio do ato de compra. Deus está dizendo que eu e você podemos remir o tempo, resgatar o tempo. E eu creio que estamos vivendo um tempo e uma fase onde muitos serão atraídos para esse lugar de entendimento e uma resposta de fé. E vão viver uma unção de aceleração, de ganhar tempo que foi perdido no passado.